Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco de programação em C e como é que ele funciona, tá? Bom, é, existem dois modos de programação. Tem a programação em modo texto e a programação em modo gráfico. A programação em modo texto existem inúmeros tipos de linguagem. Não confundam linguagem com modo de programação, tá? Linguagem de programação existem várias, tipo C, C++, Delphi, Java, e etc, Pascal, Visual Basic, tudinho são linguagens em modo texto, tá? E linguagens em modo gráfico, eu só conheço pelo menos duas, que é a linguagem de LabVIEW, que é desse jeito, e a linguagem, essa daqui é uma linguagem em modo gráfico, tá? Em vez de você escrever texto, você vai criando vários blocos, que esse daqui é a linguagem LabVIEW. E aqui temos o que isso daqui faz, que é uma comunicação serial, que é a linguagem modo gráfico, que é bem mais fácil de se fazer. E XT, que também é gráfica. E linguagem em modo texto é essa linguagem aqui, que é feita toda digitando texto, que tem inúmeras. Bom, vamos começar aqui com explicando a linguagem C. É uma linguagem que é, vamos dizer assim, poderosa comparada às outras linguagens de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? É aquela linguagem que se aproxima mais da linguagem humana, enquanto as linguagens de baixo nível é aquela que se aproxima mais de linguagem de máquina. Existe uma diferença. A linguagem de baixo nível é uma linguagem muito potente, é uma linguagem muito rápida, tipo Assembler, que é uma linguagem que se aproxima ainda mais da linguagem de máquina. Linguagem de máquina é aquela uma 001, 001, é código binário. E enquanto a linguagem de alto nível são linguagens fáceis de se programar, que usam mais linguagem humana. E quanto mais ela se aproxima da linguagem humana, mais se torna lenta a execução do programa. E a linguagem C ela é diferente. O que acontece? Ela não se aproxima nem tanto da linguagem de baixo nível quanto de alto nível. Por isso eu considero ela uma linguagem poderosa. Além de ela ser rápida na execução, ela é fácil de se programar. Não é tão difícil. E por isso ela é uma das minhas preferidas e tem pouca gente que conhece a linguagem C e seu poder. E todos os seus comandos de grande potência, tá? Eu vou começar aqui a explicar para vocês como é que funciona uma programação em C. Essa programação aqui ela é para microcontrolador, para processadores, tá? E a linguagem C você pode usar ela tanto para fazer programas, para fazer vírus, fazer até programas para controle de satélite e etc. Essa daqui eu programo mais para processador. Esquece isso daqui, tá? Isso daqui é definições do processador. A linguagem C nós podemos utilizar endereços e etc. para especificar um determinado local. Você pode criar funções e comandos que você vai organizar o programação, ou seja, vai para ficar mais fácil de você fazer manutenção depois no programa. Vamos começar por aqui. Existe uma variável chamada void. Quando nós determinamos aqui void, isso daqui é um nome da função, tá? O que eu estou dizendo? Se eu falei void modo 1 acessa, eu estou dizendo que ele não vai receber nenhum valor, esse modo 1 acessa, não vai receber nenhum valor quanto retornar. Se eu quiser que ele receba um valor, eu colocaria, por exemplo, um valor inteiro. Ele ia receber um valor inteiro e não ia retornar nada. Agora, se eu quisesse que ele retornasse algum valor, eu colocaria também um valor inteiro. Ele ia retornar algo. Mas como aqui nesse programa ele não vai retornar algo, fica dessa maneira. O valor inteiro você pode colocar um valor de no máximo de 32 bits, tá? E aqui são protótipos das funções, tá? Nesse programa existem vários.
você vai determinar aqui o protótipo que fica antes da função principal, que é a função mãe, tá? Que ela está bem deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui é a função principal que vai... E esses aqui são chamados de funções globais, ou seja, ela pode ser acessada tanto daqui de dentro da mãe quanto daqui de fora. Se eu colocasse ela aqui dentro, ela só poderia ser acessada daqui de dentro, ou seja, se eu chamasse ela aqui de fora, não poderia ser acessado aqui dentro. Então nós colocamos aqui fora, que é chamado de funções globais. E temos a função principal, e aqui vamos ter as implementação das funções, tá? Deixa eu explicar como é que funciona. Aqui eu criei um comando e ele vai executar isso. E quando chegar bem aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, bem aqui, o programa ele vai executar. Se ele chegar nessa parte aqui, ó, display, ele vai chamar a função display, tá? A função display, o programa vai vir aqui para o protótipo da função display, que tá, deixa eu ver se eu acho, por aqui assim. Ele vai chamar o protótipo, e o protótipo ele vai vir para cá, para o display, para implementação da função, que é isso aqui. Ou seja, aquele endereço lá está apontando para cá, para essa parte do programa, tá? Tem uns comandos, o hífen, ele é um comando de controle, tá? De tomada de decisão. Se eu coloquei aqui input SLC, ou seja, quando essa coisa aqui, quando o botão que está especificado aqui for pressionado, ele vai executar isso aqui e chamar a função, tá? Você pode colocar também outras coisas aqui dentro do input. Tem o comando while. O que significa esse comando while? É um chamado de laço while. Nós podemos denominar ele repetição, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui isso aqui para ele fazer, ou seja, ele vai ficar executando isso, como eu estou especificando aqui, verdadeiro. Ele vai executar isso aqui continuamente. Agora, se eu quiser que ele execute apenas 3 vezes, vou colocar aí menos 3. Ele vai fazer isso, ele vai executar 3 vezes apenas isso aqui, ou seja, um comando de repetição. Existe outro também que é chamado de do while. O modo para executar o do while, você vai colocar bem aqui o do, abre aspas, e aqui embaixo, atrás do parêntese, você vai da chave, você vai colocar while e especificar se ela é verdadeira. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai primeiro analisar a função aqui, o bloco de comando, e depois ele vai ver se é verdadeiro ou não. Se caso for verdadeiro, ele vai voltar de novo para cá. Ou se não, ele vai fazer apenas uma vez, e se for falso, ele não executa mais. Você observa que na maioria das coisas aqui você encontra um ponto e vírgula. O que ele indica? Diz para ele que é apenas aquela linha de comando, ou seja, a gente encerrou o comando, tá? Tem um outro comando de repetição que é muito poderoso, que é o comando for, tá? Ele pode ser usado tanto para controlar um comando de repetição quanto para contagem, tá? O comando for ele é muito usado e é muito flexível para executar programas. Como nós podemos fazer ele? Eu tenho aqui um programa que mostra. Olha aqui o comando for. Aqui nesse caso, ele é declarado dessa seguinte maneira. Nós colocamos aqui uma inteira, uma variável, e fazemos com que ela seja executada apenas 5 vezes. Isso daqui é a quantidade que ela vai ser executada, 5 vezes. E aqui a implementação dela, tá? E também, isso daqui é uma coisa de vetor, tá?